Então, vamos discutir hoje o trabalho do Vladimir, né, de que sofrimento, fascismo é a cura, né? Acho que uma discussão muito interessante sobre o emprego da noção de ressentimento nos circuitos políticos e morais, em relação ao qual me sinto assim honrado de poder então comentar, discutir, fazer algumas apreciações, vamos dizer assim, críticas em relação a vossas teses, que já foram, enfim, requentadas, preparadas, né, ao longo dos anos que a gente vem convivendo, e eu tenho assim muito agradecimento, né, por poder assim testemunhar um pouco da gestação, não da gestão, das ideias aqui do meu colega e amigo Vladimir, né? Então acho que a gente vai começar lendo uma parte, né, desse capítulo, que é uma parte de um projeto maior, de um livro, né? E daí vamos ter alguns comentários e em seguida acho que passamos a palavra a vocês, né? E daí vocês vão também pensando aí o que podem intervir, tá bom? Vamos lá? Obrigado aí, Christian, pela introdução. Só lembrando, então, acho importante descrever a formação do nosso centro, o Centro de Estudos sobre Autoritarismos e Crise. Ele é composto por mim, pelo professor Christian, pela professora Tessa Lacerda, professora Leda Paulani, pela professora Virgínia Ferreira, do nosso departamento, professor André Singer, aqui da Ciência Política, professor Rui Braga, também da Sociologia, professora Larissa Agostinho, da Literatura da Unesp. Certo? Então, é um grupo que tem começado não só a trabalhar como observatório, mas também como espaço de discussão e debates. No ano que vem a gente deve também abrir para chamadas de projetos nesse campo. A gente, além dessa discussão de hoje, a gente vai ter, acho que dia 12 de dezembro, né? Discussão com a Bruna Della Torre, que é uma pós-doutoranda, que foi pós-doutoranda aqui da Faculdade de Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais, sobre do fascismo e mídia. E também no dia 9 de março, a gente vai ter um debate com a professora Verônica Gago. Eu acho que o pessoal não está conseguindo ouvir direito. Vamos ver se a gente muda aqui. Ops. Oi. E agora? Melhor? Melhor? Tá. Dia 9 de março, na verdade, do ano que vem, a gente também vai divulgar, que é uma liderança importante do feminismo latino-americano, alguém que fez trabalhos muito interessantes na articulação entre teoria social, teoria econômica, lutas sociais da América Latina, que também está acompanhando a degradação da situação argentina, como todo mundo sabe, é muito vinculada também ao que se passa no resto da América Latina. Então, eu queria aproveitar essa discussão para discutir dois conceitos que são muito utilizados entre nós atualmente, quando é questão da extrema-direita, do fascismo global, que são os conceitos de regressão e ressentimento. Eu queria fazer uma crítica ao uso desses conceitos, por achar que eles talvez não sejam adequados para o tipo de fenômeno que a gente tem à frente, né? E a gente conhece muito bem essa narrativa que vê o fascismo como uma espécie de regressão social, no sentido de um arcaísmo, né, que emerge como uma reação às transformações provocadas pelos nossos processos de modernização. E nesse tipo de visão, o fascismo seria uma espécie de reviviscência de vínculos arcaicos à terra, diante de um mundo cosmopolita, insistência em noções orgânicas de comunidade e identidade, né, contramarcha plural e multiforme das nossas sociedades liberais, né? Ou seja, ou tão fruto de um ressentimento diante dos fracassos sociais produzidos pela inserção deficiente nas redes de produção, né? Ou seja, em todos esses casos, o fascismo ele aparece como uma espécie de grande marcha ré da história, como se a gente estivesse diante de uma recusa desesperada de modernização. Só que eu acho que é possível discutir essa noção de regressão e se perguntar até que ponto ela não é de fato uma construção ideológica. Porque talvez longe de ser uma regressão, o fascismo é a realização
de potencialidades imanentes ao progresso. Ou seja, ao invés de uma regressão aos confins da barbárie, do obscurantismo, ele seria uma potencialidade imanente ao próprio processo civilizatório. Ou seja, eu acho que vale a pena, em 2025, retomar essa tese, que é uma tese já presente, que talvez seja uma das teses fundamentais da dialética do esclarecimento. Acho que talvez não tenha momento tão mais propício do que agora. Porque eu acho que isso é principalmente evidente em países como o nosso, como o Brasil. E eu acho que as discussões sobre o fascismo global, porque eu acho que, de fato, esse termo é um termo adequado para o que nós temos diante de nós, elas devem começar da periferia do sistema capitalista global. Eu acho que a periferia ela mostra muito claramente as dinâmicas que vão se generalizar de maneira cada vez mais forte nos ditos países centrais, porque elas explicitam de maneira mais evidente as contradições que até agora foram, de uma certa maneira, digamos, apagadas, ou pelo menos deslocadas, e não podem mais ser deslocadas para a periferia, porque a crise se tornou uma crise global. Ela se tornou as crises, para ser mais preciso, esse sistema de crises conexas, crise ecológica, crise econômica, crise política, crise social, crise demográfica, crise psíquica, ela se tornou um fenômeno global. E nessas situações de crise global, a tendência do capitalismo é que o centro copia a periferia. Ou seja, ele explicite todas as dimensões, digamos, conflituais que estão muito expostas na periferia. E na periferia do capitalismo, o que se vê? O que se vê, entre outras coisas, é que se há alguma coisa efetivamente regressiva dentro do nosso processo civilizatório, é exatamente o nosso conceito de progresso. Ou seja, o progresso ele sempre foi uma espécie de arma apontada contra aqueles e aquelas que representavam a não inserção no mundo produtivo do trabalho capitalista e na sua lógica primária exportadora. Modernização, ela foi sempre levantada contra aqueles que nos afundariam em uma pretensa letargia, em um pretenso desfibramento e ausência de ordem, porque eles representariam uma recusa tácita aos ditames da sociedade do trabalho. A naturalização dos imperativos da sociedade do trabalho nos obrigava a ver nessas sociedades cuja economia não é organizada pela extração da mais-valia, pela autovalorização do capital, como a expressão mesma da recusa de desenvolvimento. Até porque, assim, a modernização apareceu no seu lado mais violento, como a justificativa de impor uma ordem colonial que nos ensinava a não chorar pelas ruínas do que essa mesma ordem destruía. Até porque ela vinha, afinal de contas, para civilizar, ela vinha para educar, ela vinha para salvar, ela vinha para desenvolver. E a matriz violenta desse processo é muito evidente. Não só a violência física, mas essa que é talvez ainda tão ou mais brutal, a violência simbólica do processo. Porque ele deveria ser feito, esse progresso, sem nenhuma forma de identificação com o que o próprio progresso destrói. Eu costumo lembrar, porque eu acho que o Brasil ele é um país muito bom para análise, porque tudo fica explícito aqui. Vocês devem lembrar, costumo falar disso, dessa publicidade da época da Transamazônica, que apareceu em várias das nossas revistas, onde você via a Transamazônica sendo traçada no meio da floresta. Então, era uma linha cortando, literalmente, a floresta, e tinha um título muito sintomático, que era "Para unir os brasileiros, nós estamos vencendo o inferno verde". Ou seja, isso é que era a floresta, o inferno verde. Então, esse que era o desenvolvimento, era essa mistura teológica da esconjuração, daquilo que nos impediria de sermos nós mesmos, porque nos paralisaria dentro no interior de um processo onde a nossa promessa, então, de se realizar como livres e autônomos, através do desenvolvimento econômico, nunca se realizaria. Então, não é estranho que esse progresso preparasse o fascismo, porque ele exigia
a mais profunda indiferença e a ausência de solidariedade em relação aos que não viam progresso algum nessa marcha gloriosa. E ela exigiu o apagamento e o desaparecimento de tudo que ele não se submetesse. Ela se fazia subjugando violentamente, apagando genocídios. Se o Brasil mostra assim como o progresso se realiza como uma barbárie, não é porque nós temos alguma forma de deficiência histórica, é porque inseridos na lógica da produção capitalista, nós explicitamos aquilo que é condição para o progresso, no seu extrativismo irredutivo, na sua acumulação primitiva. Então, na periferia do sistema, que as condições para a acumulação primitiva permanente se fazem mais visíveis. Essas condições que, em situações normais, devem ser deslocadas para essas terras das quais não se tem muita informação, nas quais não se sabe bem o que acontece, ou até se sabe, mas são países de inserção deficiente, onde os princípios racionais de modernização ocidental não puderam ser aplicados de forma conveniente, como se diz. Só que essa inconveniência, como todos nós sabemos, ela é completamente conveniente e necessária. Sem ela não teria progresso nenhum. Eu insisto em falar em fascismo aqui porque eu acho que é necessária uma definição estrutural de fascismo, e não uma definição meramente histórica. Não acho que o fascismo seja um fenômeno histórico. Ele é um fenômeno que se repete continuamente. Eu acho que uma definição estrutural, ele é uma forma de violência. Uma forma de violência que não é a violência clássica das ditaduras que mobilizam violência de Estado contra setores descontentes da população. Ela é a violência como uma forma de regeneração do corpo social. Ela é uma violência como forma de recriação do corpo social. O corpo social se cria a partir de uma certa naturalização de uma violência que tem como a sua maior expressão a dessensibilização e a indiferença. Então, ou seja, é uma gestão social onde a dessensibilização e a indiferença se tornam um elemento constituinte do que é o vínculo, do que pode e deve ser o vínculo social. Isso impõe, entre outras coisas, uma certa naturalização de uma lógica da sociedade como a guerra civil, que nesse ponto o fascismo, de uma certa maneira, ele tem algum elemento comum com as dinâmicas revolucionárias, porque efetivamente faz parte do horizonte revolucionário entender a sociedade como uma guerra civil. Só que uma guerra civil que ela tende a terminar quando o processo de lutas ele efetivamente se realiza, sabe? Uma guerra civil entre classes, né? Só que no caso do fascismo, a guerra civil é o último estágio da vida social, né? Ela não passa, ela vira uma guerra permanente. Então ela é a organização da sociedade para a naturalização do processo de guerra civil permanente, né? Bem, dito isso, por que então recusar falar em regressão e falar em ressentimento? Primeiro, regressão. Porque não se pode usar conceitos sem levar em conta de onde eles vieram, né? E o que eles podem produzir. A tópica da regressão ela tem uma história muito profunda no interior da própria formação da psicologia social. A psicologia social como campo nasce a partir do uso da ideia de regressão. Não à toa que ela nasce, então, no final do século XIX, levando em conta, tentando pensar a massa como objeto de uma ciência. O advento da massa como objeto de uma ciência. E em sociedades, então, na qual a noção de progresso é o horizonte normativo fundamental, a doença e a loucura eram uma espécie de marcha ré do desenvolvimento. Daí a ideia da doença como uma degenerescência. A doença mental pensada sob a forma da degenerescência. Daí essas articulações tão clássicas, né, entre o selvagem, entre aspas, o louco, a criança, e é claro, a psicologia social traz para essa tríade da degenerescência as massas. E isso tem toda a sua razão, eu diria, porque, na verdade, é sempre interessante se perguntar, acho que uma verdadeira genealogia se pergunta tem antes de qualquer coisa uma visão agonística da formação dos conceitos. Ela sempre se pergunta contra quem os conceitos são mobilizados.
E contra quem, então, o conceito de regressão foi mobilizado? Né? A partir da sua elaboração no campo da psicologia social. E ele é mobilizado exatamente contra as insurreições populares que atravessam a Europa de uma maneira brutal no século XIX, em especial a Comuna de Paris. É a partir da Comuna de Paris que aparecem todos os estudos daquilo que a gente chama da psicologia das massas, que começa na França, né? Como Psicologia de Foule, do Gustave Le Bon, de 1895, as leis da imitação, do Gabriel Tarde, de 1890, a Opinião e a Massa, de 1901, a Massa Delinquente, do jurista italiano Scipio Sigeri, em 1891, os ensaios sobre a psicologia das massas, consideração médico-jurídica sobre a responsabilidade coletiva, do médico Henri Fournier, de 92, e depois começam a aparecer os estudos em língua anglo-saxã, em língua inglesa, o Wilfred Trotter, sobre o instinto gregário, em 1908, William McDougall, em 1920, que escreve esse texto clássico, The Group Mind, A Sketch of the Principles of Collective Psychology with some attempt to apply them to the interpretation of national life and character. E o texto do Freud fecha esse ciclo todo, o famoso Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mas, bem, Freud sempre tem uma visão, uma posição perversa em relação à ideia de desenvolvimento, porque as coisas saem sempre do lugar. Aí uma outra questão é o texto de 1921. Mas aí fecha um pouco, né, esse parênteses. É claro que existiam outros textos que falam sobre fenômenos de massa, estão lá nos trabalhos do Edmund Burke, do Hippolyte Taine, do Charles Mackay, do Jules Michelet, e mesmo nos romances realistas do Zola, do Victor Hugo e do Maupassant. Mas esses livros de psicologia das massas que eu descrevi, eles trazem um elemento novo, que é a ideia de que a massa, a multidão, seria o objeto de uma ciência à parte inteira. Uma ciência da regressão social. Uma ciência das involuções sociais. Por exemplo, só para trazer alguns trechos desse texto clássico do Le Bon, Psicologia das Massas, dos grupos, das Foule, né? Um pouco mais das multidões, talvez. Eu cito por só algumas passagens. Né? As massas sempre desempenharam um papel importante na história, mas nunca tão considerável quanto atualmente. A ação inconsciente das massas, substituindo a ação consciente dos indivíduos, representa uma das características da idade atual, né? O que implicaria uma fase de desordem, de anarquia confusa, precedendo a eclosão de novas sociedades e caracterizada por uma potência unicamente destrutiva. E é claro, o que essas massas querem, veja uma coisa interessante, que o pensamento conservador ele não muda, né? Ele sempre tem os mesmos tópicos. Então, cito 1890. Hoje as reivindicações das multidões são cada vez mais claras e visam destruir de cima a baixo a sociedade atual para lhe levar a esse comunismo primitivo, só está aí até desde então, que foi o estado normal de todos os grupos humanos antes da aurora da civilização. Quer dizer, o que não poderia ser diferente, porque é toda uma reação à experiência da Comuna de Paris, de 1871, e entre tantas outras coisas, né? Agora, o que é interessante é quando a gente passa para o século XX, tem uma mudança de sinal nessa discussão sobre a regressão social. Porque ela vai ser aplicada exatamente a contra-revoluções conservadoras, né? Vai ser aplicada a fenômenos de massa, mas não exatamente emancipatórios, mas conservadores, como, por exemplo, o fascismo, o nazismo, o autoritarismo em geral. A gente vai tentar uma série de estudos que vão fazer essa análise da psicologia das massas, né? Só que aí tem uma coisa interessante, porque uma parte desses estudos, talvez a mais interessante, né, ela não simplesmente aplica esse esquema de maneira reversa, mas ele não vai se limitar a compreender o fascismo e suas múltiplas formas de segregação como reações patológicas ao pretenso progresso social e moral promovido pela democracia liberal. Eles têm uma proposição ainda mais inquietante, que é mostrar que essas formas de autoritarismo, de violência e de segregação do fascismo, faziam parte dos processos de socialização e individuação das próprias sociedades democráticas.
Ou seja, o sujeito normal dessas sociedades tendia a normalizar comportamentos autoritários. O funcionamento normal da nossa sociedade já era, de certa forma, regressivo. Essa é a tese mais interessante de alguns desses estudos. Por exemplo, vamos pegar o estudo mais clássico desse momento, o estudo do Reich, Wilhelm Reich, Psicologia das Massas do Fascismo. É importante lembrar de um elemento muito fundamental desse trabalho, que é o seguinte. Reich vai insistir nos vínculos orgânicos entre personalidade e modos de socialização próprios à família patriarcal autoritária. Ele é o primeiro a trazer um pouco essa ideia da personalidade autoritária. Depois vai ser um elemento importante para os frankfurtianos dos anos 50, esses estudos sobre a personalidade autoritária, que vão ser decisivos para um certo horizonte da psicologia social e política. Só que ele vai insistir bem, existe um vínculo muito forte entre a família autoritária e a formação da personalidade autoritária. E esse vínculo era fundamental para compreender a predisposição de sujeitos ao comportamento político autoritário. Só que essa família patriarcal autoritária era simplesmente a família normal burguesa. A família da sociedade burguesa, a nossa, a minha, a sua, a de todos. Né? Ou seja, longe de ser o resultado de uma regressão, a personalidade autoritária era fruto do funcionamento normal das nossas famílias. O que já apontava o tamanho do problema. Né? Quer dizer, e aí é interessante porque analisar a psicologia das massas do fascismo não significava, nesse caso, descrever um corpo estranho ou anômalo ao funcionamento padrão normal da nossa sociedade. Mas sim significava descrever algo que fazia parte das relações correntes, que nos obrigava, então, a repensar de maneira estrutural o que realmente estava em jogo no processo de formação da personalidade nas sociedades burguesas. O que leva o Reich, quer dizer, essa diferença, por exemplo, do Reich, a escola de Frankfurt, que vai trabalhar o problema também da família autoritária nos anos 30. Mas, por exemplo, vocês pegam o texto do Horkheimer ainda pensa numa espécie de profilaxia possível, o que a gente chamaria um letramento, uma educação possível, né? Como uma forma, então, de impedir a prevalência desse caráter autoritário. Para o Reich era impossível, ao ponto dele falar bem, só mesmo uma revolução, no caso dele, uma revolução sexual, ou seja, que modificaria profundamente as estruturas normativas da família, poderia impedir esse tipo de reversão que estaria acontecendo nesse momento. Ou seja, a ideia fundamental é não haveria como não impedir, dentro do processo normal de constituição das nossas sociedades liberais, um fenômeno como a personalidade autoritária. A única diferença é que a personalidade autoritária, até então, ela tinha funcionado, já poderia fazer um adendo, ela tinha funcionado de outra maneira. Ela era uma personalidade que ela ignorava, ela funcionava de uma maneira dual, né? Quer dizer, ela poderia funcionar como uma personalidade liberal em certos horizontes geográficos, e ela funcionava como uma personalidade autoritária e dessensibilizada em outros horizontes. Né? Então, no que acontece nessas situações de crise, essa dicotomia geográfica não pode mais funcionar. Ela entra em colapso. E é interessante porque o fascismo deixava assim de ser uma regressão para explicitar uma forma de adesão completa ao presente. Então não é uma regressão em um tempo, a um elemento arcaico, não. É uma adesão absoluta ao presente e às normas do presente. A brutalidade não vinha de algum elemento selvagem do passado. Ele vinha da absorção integral pela normatividade que reproduz o presente. Uma absorção sem distância crítica. Porque, quer dizer, dentro da família autoritária, a coisa interessante seria se perguntar, isso é até uma crítica que eu costumo fazer aos estudos de personalidade autoritária dos frankfurtianos, é que ele está um pouco de cabeça para baixo. Porque a questão não é descrever o tipo autoritário de personalidade. A questão é porque a exceção não é o tipo autoritário de personalidade. A exceção é uma subjetividade que consiga tomar distância do próprio autoritarismo da sua personalidade. Então, esse é o fenômeno a ser estudado. Como é possível, dentro de uma estrutura autoritária, que você tem alguns casos onde subjetividades conseguem tomar distância da estrutura autoritária da sua personalidade. Porque a personalidade, enquanto constituição
unitária, identitária, no sentido de uma identidade coesa e unitária, ela tende, então, a ser uma estrutura profundamente autoritária, né? Bem, Adorno, nos seus melhores momentos, ele entende isso quando ele fala, por exemplo, com uma rebelião contra a civilização. O fascismo não é simplesmente a reocorrência do arcaico, ele é a sua reprodução na e pela própria civilização, né? Ou seja, ele é a civilização fascinada por si mesma, a ponto de não temer mais evidenciar todos os seus arcaísmos constituintes. Eu acho importante discutir essas questões, porque uma das últimas articulações da teoria social frankfurtiana em relação ao autoritarismo foi recuperar a ideia de regressão. Quem fez isso foi a Rael Jäger, num livro chamado Progresso e Regressão. E tem alguns elementos interessantes nessa discussão, porque ela tenta pensar regressão e progresso fora de um quadro teleológico, né? Mais ou menos, digamos, ingenuamente iluminista. Só que ela vai pensar a partir de modelos de reações a situações de crise. Então, a definição é o que é uma regressão, eu cito, é um bloqueio de experiência desencadeado por crises ou problemas não superados, que se manifesta pela tentativa de retornar a estágios anteriores de desenvolvimento. Ou seja, dado uma situação de crise, uma necessidade de resolução de problema, é uma resolução inadequada do problema. É uma resolução inadequada do problema que acaba, de uma certa maneira, procurando repetir soluções em estados anteriores de desenvolvimento, que não existem mais. Então, tem um dado interessante que ela faz uma distinção. Olha, a regressão não é um simples retorno ao passado, não é um conservador, não é uma posição conservadora, pura e simples. Porque você retornar a um estágio anterior depois da experiência, digamos, de um estágio posterior, não é a mesma coisa que você continuar no estágio anterior. O tipo de violência que eu preciso para negar o estágio posterior, para eu poder voltar, não é a mesma que de alguém que fala, não, eu simplesmente fico no estágio anterior, né? Então, tem uma ideia de que, bem, é uma maneira de você pensar a partir da ideia de problem solving, de resolução de problema, uma maneira inadequada de resolver um problema. Daí essa ideia, eu cito mais uma vez, a regressão reage a um problema com sobrecarga, a uma crise com negação, uma regressão a um processo inadequado de situações problemáticas, um modo de desaprender, daí essa ideia do progresso como um aprendizado, né? Você vai aprendendo a operar em situações complexas, você complexifica respostas, e bloqueio de experiências, é uma fuga da realidade interna e externa. Só que eu queria só insistir num aspecto que eu acho importante, que só é possível falar em bloqueio na capacidade de superar a crise ou de forma adequada a partir das possibilidades de resposta que nos são dadas no presente. Ou seja, eu não posso falar em regressão se, dada as possibilidades de resolução, voltar não é tão ruim. Eu quero dizer assim, é impossível eu ter um horizonte meramente normativo de resolução de problemas. Eu preciso ter uma visão concreta de quais são as opções fornecidas no interior da vida social, as posições consolidadas no interior do espectro político, por exemplo. Então, se dentro do espectro político algumas soluções emancipatórias estão fora, elas são vistas como não possíveis de serem realizadas ou não assumidas por nenhum ator como possíveis de serem realizadas, então uma solução regressiva se torna uma solução realista. É isso que eu queria dizer, né? O que significa o quê? Significa que, dado uma retração, vou falar um pouco com o Paulo antes, né? Dado uma retração do horizonte de expectativas e de experiência, certo? Uma solução regressiva pode parecer racional. O que a gente chama regressiva pode parecer racional. Então, acho mais importante do que... Por isso que a ideia de regressão, além disso, eu diria assim, ela perde um pouco seu objeto. Porque mais importante do que fazer essa avaliação é se perguntar quais são as opções efetivas na mesa. Quais são realmente as opções na mesa. E eu queria usar esse argumento para entrar no problema do ressentimento.
porque eu acho que esse é o problema mais complexo e mais interessante. Porque eu queria fazer uma defesa. Aquilo que a gente chama de ressentimento não é uma escolha patológica, é uma escolha racional. Profundamente irracional. Né? Dramaticamente, catastroficamente irracional. Isso mostra uma coisa: a razão não garante muita coisa. Né? Uma escolha racional não significa uma boa escolha, né? Necessariamente, do ponto de vista das nossas possibilidades de emancipação. E segundo, analisar como escolha racional é uma possibilidade de não moralizar o problema político e tentar se perguntar exatamente o que aconteceu para que essas escolhas, que a gente chama de ressentidas, elas se tornassem racionais. Né? Eu queria começar com uma colocação do Andy Brown, porque eu acho que ela é muito... Está no livro As Ruínas do Neoliberalismo, porque eu acho que ela é muito sintomática um pouco dessa discussão. Ela diz o seguinte: a vingança anima o impulso de revogar... Ela está falando sobre a ascensão do trumpismo, né? A vingança anima o impulso de revogar todas as conquistas da era Obama, dos pactos climáticos aos acordos com o Irã, mas também o de destruir aquilo que essas políticas visavam proteger ou preservar. A terra e as suas múltiplas espécies, os direitos e as proteções dos vulneráveis, LGBT, mulheres, minorias, assim como a saúde dos americanos assegurados pelo Obamacare. Sofrimento, humilhação, ressentimento não sublimado tornam-se uma política permanente de vingança, do ataque àqueles culpados por destronar a masculinidade branca, feministas, multiculturalistas, globalistas, que tanto a destitui quanto a desdenha. Eu acho interessante essa colocação, porque eu acho que ela é muito típica, né, do tipo de explicação que nós costumamos dar a eleitores, como é possível a eleitores de extrema-direita. Porque, vejam, eu acho interessante porque a gente pudesse colocar algumas perguntas. Porque a primeira delas é assim, sobre essas conquistas da era Obama. Elas ao que parece, elas devem ter sido tão importantes, tão evidentes, tão fortes, que só mesmo grupos com reações patológicas conseguiriam ignorá-las. Ou seja, o ressentimento aparece, nesse caso, vinculado a um sentimento de um grupo social que perdeu seus privilégios, perdeu sua posição segura, só que é uma posição que se sustentava na insegurança de muitos. Então, ele é uma espécie de vitimismo de privilegiado ameaçado, que se torna cada vez mais agressivo contra setores da população em ascensão social. É um medo da perda dos privilégios, da partilha igualitária com outros setores sociais. Ou seja, vocês vão encontrar esse tipo de argumentação em uma quantidade inumerável de estudos sobre a ascensão social da extrema-direita. Eu só queria insistir em alguns pontos. Primeiro, veja como ela funciona, essa explicação. Ela funciona como um definidor de identidade de grupo. Existem aqueles que não são como nós, são os ressentidos. E nós, que somos eleitores progressistas, abertos a mudanças políticas, comportamentais e culturais. Essa explicação funciona como um fundamento para uma distinção moral. Tem uma linha divisória muito clara entre vingança e justiça. Ou seja, entre violência injustificada e reação justa. Nesse sentido, percebam como o ressentimento permite uma moralização extensiva do campo político. E não era nada estranho se a gente pensar de onde veio o conceito. O conceito veio inicialmente, não por outra razão, um bispo anglicano, Joseph Butler, né? Século XVII, autor de um dos primeiros textos que nós conhecemos sobre o tema, Sermão número 8, sobre o ressentimento e o perdão das injúrias. Bem, o fato de ser um pastor o primeiro a pensar sobre isso já é um sinal de alguma coisa. Alguns tentam vincular o ressentimento a textos do Aristóteles, mas o Aristóteles fala em phtonos, que é inveja, que pode até fazer parte do ressentimento, mas não é o mesmo fenômeno. Né? Então, o que a gente encontra no texto do Butler? O ressentimento é o oposto da raiva impulsiva. Por isso que é um sentimento eminentemente humano. Porque a raiva, o sentimento, ele
pressupõe um cálculo que diz respeito ao desejo de revidar uma violência que foi recebida, mas que é compreendida como injustificada. Ou seja, haveria no ressentimento uma avaliação que só seres racionais seriam capazes de fazer. Seres racionais capazes de julgamentos morais, de cálculos de proporcionalidade, entre outras coisas. Então, não é uma simples reação, é um sentimento fundado no desejo que os sujeitos têm de que a sociedade reconheça as violências que eles foram vítimas, injustamente. É assim que aparece, por exemplo, no Adam Smith também, na teoria dos sentimentos morais. Está lá o ressentimento, 1759. O que o Andy Brown fez e que outros fizeram é inverter essa lógica e sustentar que o ressentimento é reação a uma violência justa, não injusta. Foi uma violência justa, porque ela foi resultante da luta contra privilégios sociais baseados em opressões reiteradas. O ressentido, claro, não encara assim a violência que o atingiu. Ele é um opressor incapaz de se ver como tal. Isso explica por que a tese do ressentimento é tão importante, a meu ver. Ela assegura que são injustificadas as reações contra lutas de certos grupos sociais e contra ações de certos governos, garantindo a superioridade moral dos que não estão aliados com a extrema-direita. E como se trata de uma tese moral a respeito de extremistas, ela nos autoriza a realizar uma série de ações com relação a essas pessoas, que vão do punitivismo à reeducação. Ou seja, a tese não afeta estruturas sociais. Ela não conduz a ações nessas estruturas. Ela é uma tese sobre o comportamento de indivíduos, o que leva a focar as ações dos indivíduos. O foco moral faz com que o ressentido não seja visto como um sujeito com demandas sociais que merecem ser ouvidas no campo político, uma vez que elas apenas manifestam reações patológicas, que, no melhor das hipóteses, devem ser tratadas. Como uma regressão, o convite a patologizar uma reação política é enorme aqui, eu acho. E eu acho interessante perceber a diferença, por exemplo, do que a gente conhece através do Nietzsche, por exemplo, que é um autor mais clássico sobre isso. Só sendo mais sintético, dizer, não é possível fazer um uso político do conceito de ressentimento a partir de uma perspectiva nietzschiana, por uma razão muito simples. É impossível fazer uma distinção entre nós e outros a partir do ressentimento, para o Nietzsche. Porque, ao contrário, ressentidos somos nós, todos nós. Porque é uma tese sobre o processo de formação da subjetividade, da uma ideia de consciência baseada na ideia de imputabilidade, de memória, de responsabilidade, de culpa. É uma questão sobre a gênese dos sentimentos morais. E essa gênese dos sentimentos morais ela tem uma função. A função é permitir uma autoinspecção. É uma estratégia de autoinspecção, uma estratégia de suspeita de si. É como nós devemos suspeitar das estruturas dos nossos sentimentos morais. Nesse ponto, eu queria insistir porque a gente pode, então, colocar uma série de questões. Que é para que serve, então, essa leitura moral e psicológica das demandas sociais. Quer dizer, a gente pode colocar questões como, por exemplo, o ressentimento explica o extremismo de eleitores, tanto da classe baixa quanto da classe alta. Retomando o exemplo do Andy Brown, será que as desconsiderações pelas conquistas da era Obama, em vez de ser psicologizada, ela não deveria ser compreendida como resultado da ineficácia dessas conquistas? Da sedução exercida pelos discursos de ruptura estrutural, nesse contexto de frustração justificada? E não vai ser o caso de colocar, então, essa questão, a meu ver, fundamental, que é a frustração das classes baixas deve ser objeto de julgamento moral? Eu queria insistir que a ideia de que eleitores de extrema-direita estão sempre defendendo alguma forma de privilégio é politicamente catastrófica. Porque ela coloca no mesmo nível pessoas beneficiadas pela ordem econômica e pessoas em situação de extrema precariedade social. Só se amplia a nossa incapacidade para entender a natureza do sofrimento social que alimenta a expansão da extrema-direita em setores economicamente vulneráveis da população. A tese do ressentimento serve para construir uma amálgama analiticamente incorreto, ao meu ver, estabelecendo pelas vias da psicologia um sistema unitário que não existe de motivações políticas. E por puro exercício de reflexão, não que eu acredite nisso, mas por puro exercício de reflexão, se a gente quisesse efetivamente utilizar o ressentimento
como um conceito fundamental para analisar motivações políticas, nós deveríamos também fazer pesquisas sobre ressentimentos em grupos progressistas, em adesão ao progressismo, né? Ele já foi aventado pelos conservadores. O Mises falava do complexo de Fourier, né? Que seria o complexo nosso, né? Pessoas que são muito invejosas do crescimento e da riqueza dos outros e que não admitem, por hipótese alguma, que isso possa ser possível. E assim, só como digamos, uma adesão a uma cientificidade do processo, pesquisas que formulassem questões como: você se sente prejudicado ou prejudicada pelos interesses de grupos sociais privilegiados? Você se sente explorado ou explorada por pessoas que parecem detentoras de privilégios? Você poderia ter crescido mais se não tivesse sido atrapalhado ou atrapalhada por grupos privilegiados? Você acredita que a sociedade tem uma dívida impagável para com você? Você se incomoda quando pessoas que não são do seu grupo recebem muita atenção da imprensa? Bem, isso abriria um espaço enorme para defender que eleitores de candidatos progressistas também são motivados por ressentimento. Veja, eu levanto esse ponto não por acreditar neles. Eu já escrevi extensamente sobre a realidade de processos sociais de espoliação econômica e opressão social. Só que é sempre possível tratá-los como reações psicológicas a problemas de autopercepção de status. É errado, mas é possível. E até certo ponto se consegue obter alguma coerência nisso. Mas é um caminho que explica pouco. O único fato que eu queria salientar com isso é que, se a gente estiver disposto a utilizar o ressentimento como chave explanatória para comportamento político de massa, então a gente deve estar preparado também para que critérios muito semelhantes sejam aplicados ao campo de motivações para adesão a várias das nossas próprias formas de revolta. E hoje, para mim, uma colocação dessa natureza só mostra uma coisa: quão irrelevante é analisar disposições psicológicas para legitimar perspectivas políticas. É realmente possível, é mesmo possível que exista ressentimento entre nós. Isso não elimina em nada a justiça dessas proposições. O fato de que certas motivações pessoais tenham elementos problemáticos não significa que o julgamento político seja problemático. Nem significa que ele é a expressão da estrutura psicológica dos enunciadores. É um outro nível de problema. Inclusive, é até possível que exista ressentimento entre nós. Isso talvez até explique certas dificuldades de certas alianças transversais e coisas dessa natureza. Então, até pode servir para uma certa autoinspecção. Mas, mais uma vez, isso não elimina, não há nenhuma relação entre, digamos, o fundamento da correção política da posição e o sistema de motivações psicológicas que o gerou. Né? Eu insistiria muito nesse aspecto para que a gente possa, talvez, recolocar o problema sobre outra hora. E aí, mas vocês podem, vou só terminando, porque vocês podem perguntar, mas esse ressentimento existe, não existe? Existe. Então, como é que a gente tem que lidar com essa questão? Eu queria voltar a um estudo clássico do Max Scheler. Eu acho que ele traz um elemento. Depois a Maria Rita Kell foi recuperá-lo, e acho que tem uma questão interessante nisso aí. Que o Scheler vai dizer o seguinte: quanto maior a distância entre a condição jurídica dos diversos grupos sociais fornecida pelo sistema jurídico ou pela tradição e a sua potência real, mais vai ser forte a carga explosiva espiritual. Isso não depende de um ou outro fator tomado isoladamente, mas da distância entre os dois. Haveria pouco ressentimento em uma democracia que, tanto social quanto politicamente, tenderia à igualdade de riquezas. Haveria igualmente pouco ressentimento, a história mostra bem, em uma sociedade ordenada segundo o sistema de castas, tal como existe, por exemplo, na Índia, ou em sistema social claramente diferenciado. O ressentimento deve, então, ser encontrado ao máximo em uma sociedade como a nossa, na qual direitos políticos mais ou menos uniformes, ou seja, uma igualdade social exterior oficialmente reconhecida, coexistem ao lado de diferenças reais muito consideráveis relativas à potência, à riqueza, à cultura, entre outras coisas. Vocês percebem o eixo do argumento? Bem, em sociedades muito estratificadas e que têm uma justificação social para essa estratificação, a tendência é ter pouco ressentimento. Em sociedades muito igualitárias, também a tendência é ter pouco. Mas em sociedades que têm, do ponto de vista formal, um discurso igualitário, mas uma realidade social completamente desigual, o ressentimento aparece.
Eu acho melhor do que, por exemplo, sei lá, tem algumas colocações. O Henrique Fação fez uma colocação que eu acho sintomática, porque também ela é muito, eu já ouvi isso muitas vezes. Por exemplo, eu cito aqui, o ressentimento é a ideia de que há outros que gozam no meu lugar e se eu não gozo é por causa dele. E tal raiva impotente se torna ela mesma gozo. Se for isso, nada abaixo do céu e sobre a terra escapa ao ressentimento. Não tem uma pessoa no horizonte, certo? Porque isso é uma descrição genérica sobre estruturas gerais de relação ao nosso desejo e aos nossos processos identificatórios. Eu não entendo por que uma explicação tão genérica teria alguma função analítica. Né? Então, vamos então ficar com essa do Max Scheler. Uma expectativa de igualdade que não se realiza do ponto de vista das potencialidades sociais. E esse é um ponto que também foi sublinhado pela Maria Rita Kell, nesse livro, Ressentimento, que é uma análise muito rica. Porque eu acho que ela foi uma das pessoas que mais avançou na compreensão da proximidade do ressentimento em formas patológicas, de fixação no dolo, na perda, ou seja, com uma forma específica de melancolia, que mistura impotência e crítica. Ela deu uma figura clínica muito interessante. Só que no final do seu livro, ela volta, então, a esse caso de situações nas quais as pessoas, ao perceberem quão irreais são as promessas de igualdade social, em vez de lutarem para transformar a estrutura da sociedade, se ressentem da sua situação e buscam alguma forma de compensação por meio de figuras autoritárias. Então, essas pessoas não se voltam contra representações de força, não se voltam contra banqueiros, não se voltam contra André Esteves, não se voltam contra militares, não se voltam contra grandes industriais. Elas procuram compensação na raiva contra as pessoas do lado, contra aqueles que foram pretensamente dotados de privilégios e amparos que lhes teriam sido negados. Então, eles esperam dessas figuras autoritárias a licença para descarregar essa presunção de injustiça nos que teriam sido escolhidos no lugar delas, que, porém, estão marcados por experiências iguais de precariedade. A identificação com as figuras da autoridade, essa crença na necessidade de estar do lado do mais forte, levou alguns, como por exemplo Adorno e o pessoal do grupo de Berkeley, que fizeram um estudo sobre a personalidade autoritária, em falar de um complexo de usurpação, que é uma ideia interessante, que é mais ou menos assim. Não é à toa que, normalmente, a raiva ela é direcionada a certos grupos e pessoas que estariam a usurpar o poder. Não são os antigos detentores do poder, são os novos detentores, os possíveis novos detentores, né? Ou os possíveis novos privilegiados, né? Os possíveis novos amparados, né? Não são os amparados de sempre. Então, a raiva do ressentimento não é direcionada para os tradicionais ocupantes do poder, mas para pretensos novos ocupantes dentro de um processo de mobilidade social. O que fez alguns falarem bem é a percepção de uma perda de status e o medo de que, dessa perda de status, você tenha novos atores dentro dessa dinâmica. Né? Ou seja, como se o principal problema estivesse na ocupação do poder por outros grupos, por outros sujeitos, mesmo que os ocupantes anteriores não tenham exatamente me beneficiado. Só que aqui que eu queria chegar, que era o ponto. Dramaticamente, esta é uma posição racional. Eu acho que ela deveria ser analisada dessa forma. Porque há um cálculo racional por trás dessa atitude. Porque a gente deve lembrar que no interior de uma situação com pouca possibilidade de sobrevivência, é mais fácil impedir a proteção de setores desfavorecidos do que lutar contra o monopólio do poder. Ter menos pessoas com quem partilhar a possibilidade de proteção não deixa de ser uma ação que tem alguma forma de racionalidade. E não precisa de nenhuma mobilização de estruturas patológicas para ser compreendida. É certo que um raciocínio político menos catastrófico lembraria que uma sociedade com grupos desfavorecidos em contínua luta política é um fator de estabilidade social permanente e que o melhor seria lutar pela efetivação de uma igualdade radical como forma concreta de estabilização. Só que isso seria pedir para as pessoas abandonarem o horizonte sobrevivencialista, imediatista, no qual elas estão inseridas. Para isso, seria necessário que houvesse alguma forma de garantia de existência de forças políticas capazes de produzir alternativas sociais concretas, igualdade genérica em ato, forças mais capazes de produzir proteção.
Só que não é o caso. E não é por acaso, por exemplo, que na sua conferência sobre os aspectos da nova direita, hoje, o próprio Adorno começa por lembrar que as reações ressentidas de apoiadores da extrema-direita se alimentam do sentimento deles serem desempregados potenciais. Em um mundo no qual as políticas do governo de então, o SPD, estavam longe de garantir melhores condições de luta social. Ou seja, o sentimento em questão de ser um desempregado potencial era real, né? Não era um delírio de vingança contra setores de ascensão social. A opção pela violência contra o próximo da fila não vem de alguma incompreensão do sistema de causas e efeitos da expoliação econômica, como se a gente estivesse diante de pessoas estúpidas, com limitações cognitivas evidentes. Ela vem de um cálculo racional sobre o que pode garantir mais facilmente a nossa sobrevivência, mesmo que esse cálculo seja catastrófico. Eu insistiria, isso para mim é só uma explicitação de como a crítica da ideologia não pode ser um setor da denúncia das ilusões da falsa consciência. Porque nesse caso, a ideologia aparece como uma forma de limitação cognitiva da consciência, e que não é o caso. Essas pessoas não é que elas não entenderam o processo, não é que elas não entenderam as causas. Elas entenderam muito bem as causas, entenderam muito bem o processo. Elas só não acreditam que exista uma outra solução a não ser bater no próximo da fila. Elas só acreditam que não tem outra alternativa a não ser lutar pela sobrevivência imediata. E é melhor, então, eu mobilizar todos os sistemas de preconceitos sociais, sexistas, masculinistas, racistas, os piores possíveis, porque eles sabem que essas são as fraturas contínuas da sociedade. Então, se eu mobilizar essas fraturas contínuas, eu consigo sobreviver. Então, é claro, por que eu insisto nisso? Para dizer, veja, a crítica da ideologia ela precisa inverter os seus sinais. Ela precisa entender o que essas pessoas fazem é uma adesão completa à realidade. Elas têm elas não têm uma leitura errada da realidade. Elas têm uma leitura completamente vinculada à realidade tal como ela está atualmente, sendo que elas simplesmente não acreditam que essa realidade possa ser mudada, né? E elas têm algumas razões para acreditar que essa realidade não pode ser mudada. Então, eu diria, a crítica da ideologia hoje ela precisa ser uma crítica do realismo, né? Exatamente desse tipo de realismo, do realismo a uma realidade insustentável, né? Numa situação como a atual, o realismo ele é apenas a racionalidade do pior. E essa consideração ela nos mostra uma coisa que me parece importante, que ela explica ações. O ressentimento consegue explicar ações derivadas de circuitos de violência e de falta de solidariedade social. A gente está no nível dos efeitos, das reações catastróficas a um horizonte de desagregação da ação política. Mas a gente não está a falar de causas do comportamento político. Por isso não faz sentido algum agir politicamente sobre o ressentimento. É possível agir sobre as suas causas. Escutar o diagnóstico social, o ressentimento explicita. Por isso eu terminaria insistindo que certas explicações psicológicas servem mais para esconder a impotência das políticas progressistas do que para analisar as reais motivações que levam parte dos trabalhadores e grupos precarizados a se converterem à extrema-direita. Além disso, essas explicações acabam por produzir uma moralização dos conflitos sociais que personaliza focos de ação, em vez de ir às causas estruturais objetivas. Elas servem, no máximo, para serem aplicadas a nós mesmos, em um exercício contínuo de suspeita de si e de autoinspecção. Ou então, para fortalecer um sentimento de superioridade moral e intelectual que só contribui para mascarar a nossa impotência política real. Era isso. Muito obrigado. Então, Vlad, como sempre, né, contundente, incisivo, propositivo, né? E eu vou fazer alguns comentários, né? E eu pediria assim que você me interrompesse quando você tivesse algo, né, para ponderar, né? E daí vou continuando para a gente não ter aqui uma dispersão muito grande, né? Porque são várias coisas aqui que estão em debate. Tudo bem? Então, se sinta aí à vontade para chamar o VAR. Eu li, então, que você está seguindo uma estratégia, né,
com a qual eu me simpatizo, né, de combinar análise sócio-históricas, né, inclusive casos, exemplos concretos, né, com a análise da economia libidinal. Ou seja, a gente tem aqui, como você terminou, né, um diagnóstico, né, de que tem uma certa impotência das políticas progressistas, e essa impotência ela não ganha propriamente reconhecimento, visibilidade, mas ela é percebida como um afeto moral, né, como um processo de luta individual, né, e isso impede verdadeira transformação, né, ou transformação emancipatória. Aqui eu estou te acompanhando, né, mas eu ressaltaria que essas políticas, né, progressistas, elas nunca deixaram de ser, ao mesmo tempo, políticas morais. Né? E eu acho que o melhor exemplo é o fato de que elas se apresentam, desde um certo ciclo neoliberal, como políticas de austeridade. Né? Austeridade é um sentimento moral. Tá lá, né? Adam Smith e a importância, né, de ter uma relação econômica consigo, com a vida, com os outros. Né? Então, no fundo, é a primeira rodada de uma pergunta que vai atravessando assim, o seu texto, que é como é que você está pensando um certo litoral, uma certa zona de passagem entre o político e o moral, que se desdobra para o político e o psicológico, né? E conhecendo de outros carnavais, isso vem de uma conversa sobre o político e o teológico. Né? Quer dizer, a teologia como um discurso que é capaz de fazer as duas coisas, né? Antes da existência formal da psicologia ou das moralidades aí contemporâneas. Então, a pergunta é se a gente vai fazer essa distinção, em que termos ela se dá? E nesse ponto, às vezes, o texto parece trabalhar com uma fronteira bem delimitada, né? Uma fronteira, vamos dizer assim, conceitual. Eu ponderaria contigo que, talvez, para entender esse sistema de crises, né, e simetrizar as diferentes crises e articulá-las, né, a gente precisaria de uma espécie, assim, em vez de uma fronteira bem delimitada, uma espécie de litoral. Né, uma fronteira móvel, uma fronteira indeterminada, onde justamente o objeto da política, né, a prática política, passa por levar a fronteira mais para lá ou levar a fronteira mais para cá. Ou seja, não teríamos exatamente temas, formas de identidade, sentimentos morais, afetos, né, como necessariamente de inflexão psicológica ou política. Levando adiante o contraste que você, em torno do qual você organiza seu argumento. Né? Ou seja, a gente teria, vamos dizer, políticas que expandem o político, né? Para falar lá com a Chantal Mouffe, e políticas que retraem o político, né? Que fazem com que ele, vamos dizer assim, como a gente encontra no discurso conservador, né, contemporâneo, que faz exatamente isso, que diz, olha, isso é ideologia, não, ciência é para cá, não, isso é assunto de política não me interessa por as questões, sei lá, cuidar da casa, bom, isso é política também para muitos discursos feministas. Né? Quer dizer, a nova crítica, vamos chamar assim, ela talvez se especializou nessa ampliação do escopo do que entendemos por política para dentro das identidades. Né? Bom, aí a gente entra numa pergunta com a qual eu concordo contigo, né, de que a questão é saber assim, ao que o fascismo é uma resposta. Ele é uma resposta a essa somatória de crises, ele é uma resposta que tem, vamos dizer assim, uma causa, né, mais ou menos isolável, ou é uma causa genérica, né, o capitalismo. E aqui eu faria uma ponderação preliminar, né, sobre essa ideia de que a resposta fascista, no fundo, ela tem uma historicidade, né, ela tem modificações. Acho que isso é uma espécie de ponto de partida aqui para o SEAC.
né, de que o fascismo se transforma, né, você não precisa ter chaminés, fumaças, campos de concentração e um bigodudo para dizer, bom, isso é fascismo, porque ele tem uma inflexão histórica que envolve uma deformação, né, envolve uma reapresentação em outros termos, com outras dinâmicas, enfim, você reconhece elementos estruturais comuns, mas você tem transformações. Né? E isso, se você me permite, é bastante compatível com uma certa hipótese psicanalítica sobre como é que funcionam os sintomas. Né? Os sintomas são retorno de um recalcado. Né? Fazendo uma homologia com a política, né? Os sintomas são o retorno de um conflito mal posto, mal reconhecido, mal elaborado, né? Mal nomeado. Né? Então, ele se reapresenta, mas ele se reapresenta assim, mascarado, deformado. E isso combina com o teu diagnóstico, tanto da regressão quanto do ressentimento, onde você aponta, ó, isso aqui é um efeito secundário. Tá? Isso parece um marcador temporal de onde a gente encontra fascismo, a gente encontra esse afeto. Mas não vai ser lidando com esse afeto que você vai enfrentar, modificar, transformar o fascismo. E aqui a tua leitura clínica é perfeita. Né? Quando a gente vê marcadores de afeto em alguém que está às voltas com o retorno recalcado, você não vai atrás do afeto, você vai atrás do significante, você vai atrás da representação, você vai atrás do conflito. Né? O afeto, por exemplo, a angústia, ele sinaliza um pouco onde está o problema. Né? Ela diz, no interior da paisagem, que marca o campo da problemática. Só que no caso do fascismo, acho que a gente não está diante do retorno típico do recalcado. Né? Eu acho que isso funciona assim para o capitalismo em estado normal, né? O capitalismo fora de crises, para falar com o Schumpeter. Né? O fascismo ele emerge quando a gente tem algo um pouquinho diferente nesse retorno do recalcado. E que quero teu entendimento sobre isso, mas me parece estar ligado não só com o recalcamento, mas com o trauma. Né? Com o trauma no sentido mais histórico, menos estrutural, mas mais histórico, né? Porque justamente o retorno do traumático ele apresenta algumas peculiaridades. Né? A deformação é diferente. E ele volta sistematicamente como violência. Violência contra si, violência contra o outro. Ele tem essa vamos dizer assim, característica. E uma outra característica clínica do retorno traumático, ou seja, não é o retorno só do recalcado, mas o traumático, é que ele põe de novo uma experiência que não aconteceu inteiramente enquanto experiência. Então fica difícil o recalcamento operar, porque o recalcamento é um juízo de negação sobre determinadas experiências, reconhecidas como desejantes, conflitivas, que você põe fora da consciência a partir do quê? De que aquela experiência ela se deu. Ela se deu e então eu a recuso. O traumático, ele envolve justamente uma espécie de suspensão da inteireza, né? Ou como dizia o Ferenczi, da autorização de que isso aconteceu, isso se deu. Por isso o tratamento traumático é, antes de tudo, o reconhecimento vamos dizer assim, da experiencialidade do acontecido. Bom, não sei se faz algum sentido separar diferentes formas de retorno, né? De retorno ou de repetição para o que nos interessa. Né? Porque aqui eu usaria um autor que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito, chamado Vladimir Safatli. Escreveu um trabalho sensacional sobre o circuito dos afetos. Você mesmo diz, é bem estranho que alguém que tem escrito um livro sobre o circuito dos afetos, agora vem dizer o que eu vou dizer, etc. E eu fiquei, né, fui atrás dessa pista, porque uma das coisas que eu acho muito interessantes, né, nesse trabalho é que você desindividualiza os afetos. Né? No fundo, essa é uma conversa que a gente já teve, né? Você permite que a gente pense os afetos como um circuito primariamente intersubjetivo, mas que ele se transforma, ele tem uma mutação quando ele vira uma outra coisa que a gente pode chamar de sentimentos.
A diferença entre um afeto e um sentimento é uma diferença metapsicológica clínica importante e eu acho que interfere aqui no debate. Porque em vários momentos você vai discutir o quê? Um sentimento social. O ressentimento não é exatamente um afeto, né? Ele é uma conjunção de afetos que gera um sentimento com generalização de um circuito, né? Como exatamente você trouxe para a gente nesse trabalho. E eu lembro, né, as sociedades, te citando, as sociedades são, antes de mais nada, um circuito de afetos. Concordo. Né? A política, e aqui tem uma definição, né, que eu estou agora te perguntando, né, antes de mais nada, um embate a respeito de quais são os afetos que trazem no seu interior. Ou seja, ali se insinua que há sim uma ação política, né, que transforma afetos. Que é capaz de transformar esses afetos, mas concordando contigo também, né? Quer dizer, essa transformação dos afetos ela não se dá afetivamente, né? Ela se dá materialmente, num outro sentido, num outro nível de materialidade. Né? Por que acho isso importante? Né? Porque, no fundo, a discussão do nós contra eles, que me parece central para essa análise, bom, tanto em termos sociais quanto em termos assim, psíquicos, ela está baseada num circuito, né, que não é independente, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, o meu ressentimento não é independente do seu ressentimento, porque nós estamos, de certa forma, num pacto. Não sei que essa é uma palavra provocativa para você, né? Num pacto em que estamos juntos, concordando que a nossa gramática de reconhecimento e de troca, ela baseia-se nessa paisagem, nesse enquadro que é o ressentimento. Então, a gente podia dizer assim, o problema é justamente que a gente tem uma espécie de indiferenciação entre esquerda e direita, conservadores e não conservadores e progressistas, que foi o que o seu texto marcou em última instância. Né? Quer dizer, quem são os ressentidos? São eles, somos nós, ou somos todos nós? De forma reversa e em circuito. E eu acho essa tese bastante plausível, porque a gente pôde acompanhar, nos últimos tempos, vamos dizer assim, uma certa deriva do sentimento social dominante. Né? Eu lembro que a gente falava em medo, né? Esse texto mais antigo ele toma o medo como referência para polarizá-lo, né? Para invertê-lo com o desamparo. Mas a gente tem um pacto, por exemplo, em torno do sentimento da culpa, né? Da generalização social do sentimento de culpa. Né? E agora, os sentimentos. Então, essas modalizações, vamos dizer assim, elas são estruturais, né? Elas são afetivas, elas são psíquicas e sociais, elas estão nessa interação, nesse circuito, e elas, vamos dizer assim, elas organizam a colocação do problema, o diagnóstico. Não, obrigado por essa parte, Cristian. Eu diria o seguinte, eu acho interessante essas colocações, mas eu não vincularia, por exemplo, o fascismo a uma espécie de trauma. Uhum. E nem a uma dinâmica de retorno do calcado. Porque, para que alguma coisa retorne, é necessário que ela não estivesse lá em algum momento. Uhum. O fascismo sempre teve aqui. Então, essa é a primeira coisa. Eu queria insistir. Eu entenderia da seguinte forma. O fascismo é a generalização da lógica da violência colonial como um traço fundamental de todo o sistema, toda a estrutura do capitalismo. Ou seja, um tipo de violência que vai se dar só numa região, ela se generaliza em situações de crise. O Aimé Césaire tem uma colocação muito boa quando ele fala, olha, o problema nunca foi... o verdadeiro problema que o Hitler fez foi tratar os europeus como os europeus tratavam os africanos, os coolers, os indianos. Né? Isso significa, do ponto de vista, digamos, da tecnologia de violência, todos os dispositivos que foram utilizados pelo fascismo estão lá dentro da violência colonial. Campo de concentração, Guerra dos Boers, o colonialismo em Cuba, os massacres administrativos, basta você ver todos os textos do Lord Cromer na sua gestão do imperialismo britânico no Egito. A Hannah Arendt tem textos muito interessantes nesse sentido. O Eduardo Said faz todo o levantamento, você vai ver de onde vem toda essa dinâmica do racismo, como ela é um elemento constituinte do processo normal de gestão
interior das dinâmicas coloniais. Você pega o próprio caso da Alemanha, quer dizer, lembro que o primeiro massacre que a Alemanha fez foi na Namíbia, com os hereros, 100 mil dos Namas e dos hereros, 100 mil e 20 mil pessoas, 120 mil pessoas. E todas as práticas que vão depois aparecer dentro dos campos de concentração, de utilizar, por exemplo, corpos humanos como corpos humanos vivos, pessoas vivas, para fazer testes de medicina, tudo isso estava lá. Ou seja, todas as dinâmicas da violência social era um procedimento normal do desenvolvimento do capitalismo do século XIX, né? Entre outras coisas. E a questão interessante é se perguntar, bem, para a consciência esclarecida, como era possível você não ver? Como era possível você escotomizar, sabe, apagar da sua visão todo esse processo, digamos assim, que eu insistiria, ele não é um processo que termina em um dado momento, ele continua, né? Por exemplo, não é à toa que se a gente vai pegar depois da Segunda Guerra, a ideia de que nós tínhamos sociedades que estavam marcadas por experiências fascistas não desaparecem do pensamento crítico. Se você pegar todos os marxistas negros, George Padmore, William Rumen, a Angela Davis, vão todos falar de fascismo. Você pega os frankfurtianos, estão falando sobre fascismo. Você pega o pensamento francês contemporâneo, Deleuze e Guattari, estão falando sobre fascismo. Por quê? Porque, veja, talvez a gente nunca tenha conhecido uma democracia liberal. Talvez esse seja um termo inadequado. Talvez o que a gente conheceu foi fascismos restritos e fascismos generalizados. São sociedades que se organizam lógicas fascistas para certos grupos. Por exemplo, por que os marxistas negros norte-americanos falavam que eles estavam numa situação fascista? Porque, sendo um negro norte-americano, bem, você vivia todo o processo de segregação social, todo o processo de vulnerabilização da sua vida, todo o processo de inexistir garantias institucionais de integridade que eram próprios do regime fascista. Certo? Que perdurou bem. A gente tinha impossibilidade de casamento internacional até 1966 nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, essas sociedades que se colocaram como estados do bem-estar social, do welfare states, eram warfare states também. Eram estados de guerra contínua. A França era um país colonial até 1968, claramente colonial. Ou seja, isso significa todos os processos de extermínio, genocídio, apagamento, certo, que é próprio do fascismo, estavam sendo aplicados na Argélia até 1968. Né? E depois que acontece, essa dinâmica, ela continua no trato desses países com as suas massas de imigrantes. Então, ou seja, talvez seja interessante a gente abandonar a ideia de que a gente conheceu alguma coisa como democracia liberal, porque ela nunca existiu. Se ela existiu só como fascismo restrito, então não dá nem para falar em retorno do recalcado, né? Porque sempre teve lá. Dá para falar em generalização de processo. Ou seja, o momento no qual não é mais possível não ver. Ou seja, você tem uma estrutura de consciência dual, digamos assim. Sabe a ideia do Estado dual? O Estado nazista como Estado dual, você tem a Constituição de Weimar, você tem o artigo 48 que continua funcionando. Então também você tem as sociedades duais. Então, assim, elas funcionam em certos espaços geográficos como democracias mais ou menos formais, mas você sai daquele espaço, acabou. Mas tudo é o Estado. Entendeu? Tudo faz parte do Estado. Quem mora no Brasil conhece isso muito bem, sabe muito bem como as coisas funcionam. Você pode matar 120 pessoas e não vai ter muitos problemas, muito pelo contrário, vai ter pessoas que vão aplaudir. Ou seja, quem mora no complexo que morreu 120 pessoas sabe muito bem, pode matar mais 120. Então, ou seja, qual a diferença de você viver num gueto em relação a isso? É verdade, mas o que você acabou de descrever é exatamente o que você tem em processos traumáticos, chamado de dissociação, né? A consciência dividida. E isso não ajuda a gente a entender por que exatamente, em certos momentos, a gente tem uma visibilidade, né? Ou seja, um certo tipo de resposta social, né? A, por exemplo, a necropolítica. Em outros momentos, isso parece, vamos dizer assim, voltar a um estado normal. Concordo contigo, esse estado normal, ele está repleto de fascismo, né? Ele está repleto de violência. A questão é como é que essa violência ela é, vamos dizer assim, subjetivada. Né? E o que determina em cada momento a economia libidinal e a economia das crises para que isso ganhe visibilidade ou desapareça, se silencie. Né?
Por exemplo, eu estive em Windhoek, capital da Namíbia. Eu visitei um museu que foi doado pela Coreia do Norte para a Namíbia. E é um museu, vamos dizer assim, aquela realismo socialista, né? Onde você não tem ali bem visibilizado o massacre que aconteceu. Né? Você pode dizer assim, o massacre pelo massacre, ele aconteceu até que ponto? Né? E ele está sendo reconhecido até que ponto? É isso que eu chamei de, enquanto a experiência não alcança um certo nível de simbolização social, vamos chamar assim, ela é mais difícil de ser tratada. É mais fácil que ela reapareça justamente como uma espécie de novidade. Nunca tivemos fascismo por aqui, que é parte do problema. Pois é, mas tem um dado ainda, além disso, que eu acho que você tem toda a razão, tem um dado interessante que é o seguinte. Eu diria, bem, primeiro é necessário a gente tomar um pouco de distância das questões libidinais, nesse caso, e insistir. Em situações de crise estrutural, a visibilidade muda. Né? Em situações de crise estrutural, a circulação da violência muda. Então, se a gente está numa crise profunda, e são crises como essas nossas, são crises estáveis, são crises que se estabilizam como crise, então não é crise só como um momento que impede o governo, a crise se transforma em forma de governo. Então, o que acontece? Você vai precisar permitir, aí eu acho uma coisa de como os afetos sociais vão circular, uma dessensibilização geral da sociedade. Né? Porque ela vai ser a condição para que os graus cada vez maiores de violência sejam aceitos, sem que isso seja efetivamente um convite à reação. Né? Então, essa dinâmica de dessensibilização, ela vira um fato central. E ela faz com que, inclusive, a visibilidade da violência ela possa circular. Porque aí a questão toda não é o que eu vou ter que dissociar mais. Né? O que eu tenho que fazer com que a consciência, como se ela não tivesse visto. Não, é como eu tenho que, de uma certa maneira, desafectar representações. Né? Que também é uma outra forma de defesa, é verdade. Né? Você tira o afeto da representação. Como é que eu vou te tirar o afeto da representação? E aí vem toda uma questão interessante, porque você vai ter que generalizar uma lógica de que, bem, os níveis da violência social eles não serão superados mais. Né? Quer dizer, você vai precisar criar laboratórios globais de dessensibilização social. Você vai ter que criar, experiências onde você vai colocando as pessoas cada vez mais em situações absolutamente dramáticas, mas em um contexto no qual essa situação não deve gerar revolta, não deve gerar reação. E o que você faz é muito interessante, porque nesse caso você já não tem mais uma consciência dissociada. Porque a consciência dissociada ela opera um pouco dessa forma, bem, tem certas coisas que eu não vi, ou que eu quis esquecer, ou que eu não percebi. Desculpa, eu não tinha percebido. Né? Mas como assim? Nossa, um massacre não é verdade. Nossa, é verdade, a gente esqueceu. Né? Então, ou seja, você tem uma operação da consciência social, de dissociar. Mas acho que o fato agora é outro. Você já não tem mais, por exemplo, pega o caso de Gaza, ninguém não sabe. Não tem ninguém que não viu, entendeu? Ao contrário, você viu toda vez que você abriu o seu Instagram. Estava lá, todos os dias, todas as imagens. Mas é quase como um processo de experimento social. É como se eu falasse para você, eu vou te mostrar essas imagens terríveis todos os dias, e você não vai fazer nada. E você não vai reagir em hipótese alguma. E depois disso, qualquer outra imagem desse jeito vai ser já visto. Vai ser algum negócio que você já viu. Então não tem mais nenhum impacto nesse sentido. Então é todo um trabalho de você retirar o impacto. Mas aí vem uma questão, me parece que é muito interessante, que é, bem, a não ser que a gente tenha um julgamento moral em relação a isso, falando, bem, essas pessoas elas são a encarnação do mal. Não é possível, porque o cara que não tem reação nenhuma deve ter algum tipo de cálculo racional. E que é catastrófico, mas é racional. E o cálculo é, bem, mas agora é cada um por si. Eles nem parecem comigo, né? Nem têm a minha cara. Né? É outra história, entendeu? Assim, agora, primeiro eu preciso me preservar, né? Porque não tem sociedade para todo mundo mesmo. Não vai ter sociedade para todo mundo. Então a questão é saber como é que a gente vai fazer a partilha. E, claro, dentro desse processo de partilha, eu prefiro ser preservado do que também ser predado, esquecido completamente.
Então, acho que a questão, por isso que eu insistiria, a única forma de efetivamente combater essas dinâmicas de ressentimento é modificando o horizonte de expectativas de ações sociais, tendo em vista a retomada de algum processo real de transformação revolucionária. Né? Só que isso está fora da pauta. Isso está completamente fora da pauta. E por isso que eu fico com essa impressão de que esse uso extensivo da ideia de regressão e de ressentimento é só uma maneira que os acadêmicos têm, que a gente tem, de compensar a nossa descrença e a nossa falta de disposição de engajamento em qualquer processo emancipatório de característica revolucionária global. Né? Fala, não, mas não tem o que fazer, porque tem um monte de ressentido, tem um bando de gente que regrediu, a sociedade regrediu para tudo quanto é lado. Né? Então, assim, você percebe? Eu acho que tem uma coisa de deposição também da classe intelectual, quando esse tipo de diagnóstico começa a circular dessa maneira. Mas nesse ponto a gente concorda totalmente. Quer dizer, tem um circuito, né, fechado em torno do sentimento de ressentimentos. Né? Quer dizer, é aquele afeto projetado, né, que eu não percebo em mim e eu suponho no outro. Isso são favas contadas. Né? Mas pergunta, né? Eu acho que um dos problemas desse emprego da noção de regressão é que ela desconhece a metapsicologia da regressão. Né? O Freud falava em regressão formal, tópica e temporal. Né? Ou seja, essa que você está criticando contém dentro de si uma certa teoria da história. Né? Quer dizer, você tem uma temporalidade contínua, retilínea, que vai avançando e, de repente, quando você encontra um problema lá atrás, você volta para a fase oral, para a organização anal. Ou seja, você tem uma regressão de uma temporalidade que não é dialética, né? que não compreende vários tempos acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, bom, isso acho que dá para entender um pouco a falsa solução necessária. Né? Quer dizer, vamos pensar a história como uma marcha, como o Médici derrubando a maior castanheira que havia em Altamira, e em nome do progresso. Né? Você interpreta isso dessa forma. Tem a regressão tópica, que você também discutiu quando falou em certos momentos, a gente tem uma espécie de inversão do funcionamento da consciência, né, e passa a funcionar a partir do inconsciente. Então, você não percebe, você não vê, você não reconhece, você tem esses processos que estão interferindo aí no reconhecimento e na dessensibilização. Mas eu chamaria atenção para a regressão formal, porque eu acho que essa é que oferece, né, alguma potencialidade, vamos dizer, crítica, né, que toca nas formas expressivas, que toca no uso da linguagem, que tem que ver com como é que, né, aquele conflito ele é formalmente elaborado. Né? E isso me leva a consideração, né, de que bom, a gente poderia levar em conta aí o que processos estéticos, né? A gente poderia levar em consideração aí a recente vitória do prefeito em Nova York, né? Que no fundo teria tudo para usar uma certa retórica que a gente conhece contra e a favor do ressentimento e não sei se você concorda, ele conseguir escapar a isso, né? Claro que é um exemplo pontual, a gente está muito em cima, mas observando a campanha, né? Observando a maneira como ele foi se colocando, né? Tem aí alguns ingredientes contra esse processo, vamos dizer assim, de regressão formal, né? E de fechamento do circuito do ressentimento, que eu queria agora entrar um pouco mais a fundo, né? Na maneira como você fez a crítica do ressentimento. Né? Particularmente quando você vai para o Nietzsche, né? E, de novo, concordo contigo, é um diagnóstico geral. Né? É um convite a, como você falou, a autoinspecção. Né? Mas temos aí uma diferença importante quando você liga o ressentimento como espécie de patologia do social a um funcionamento social, que é o que eles chamam de moral do rebanho. Né? Quer dizer, o ressentimento
E ele não é só um processo que dá, e eu concordo contigo, né? E constitutivo, né, da subjetividade. Porque, bom, o gosto do outro, aquilo que me falta, eu interpreto minha castração como um excedente no outro, a excepcionalidade, tem tudo isso. Mas não te parece que há, justamente nessa passagem do psíquico para o político, uma, vamos dizer assim, uma instrumentalização dos sentimentos morais, né? Ou seja, uma coisa é o ressentimento que a gente vive, vamos dizer, em pequenos grupos, né? No confronto, né? Entre o narcisismo e as pequenas diferenças. Vai estar aí. Né? Somos todos invejosos, ressentidos e etc. Mas tem uma mutação quando isso, vamos dizer assim, ele se torna de fato, no sentido que você coloca em circuitos afetos, um funcionamento político. Ou seja, que reforça, que instrumentaliza, que pega, né, todos esses ingredientes da inveja, mas eu diria também assim, e a gente eu acho que fala pouco sobre isso, né, do medo, né, o medo dos estrangeiros e etc. Né, e está faltando nessa lista um dos antigos afetos revolucionários, né, um dos antigos esquecidos afetos transformativos, que é a coragem. Né? A coragem, né? Quer dizer, você pode pensar assim, não, mas a coragem não falta ao discurso fascista. Falta sim, falta sim. Quer dizer, eu me refiro à coragem, vamos dizer assim, subjetiva. E aí volto no texto da Maria Rita, quando ela diz assim, olha, o ressentido é, no fundo, alguém que perdeu o seu próprio tempo. Que naquele momento em que havia uma reação possível, né, uma reação, ainda que a escala fosse reduzida, ele suspende o ato, né, ele retém o ato. E ao fazer isso, ele perde, né, aquele momento, aquela injunção, vamos dizer assim, estrutural e histórica. E isso produz um processo de vingança, vingança que volta como justiça mal colocada, isso produz um processo de individualização que vai produzir inimigos, isso tem uma certa lógica que, por exemplo, quando você olha para a linguagem digital, você pode facilmente instrumentalizar. Né? E também faz parte da retórica ou do discurso fascista, queria te ouvir sobre esse ponto, né? Tentando adensar a ideia de ressentimento como um agregado de afetos, né? Montados segundo um certo dispositivo, no sentido Foucaultiano no termo, né? Em que você tem aí, então, o medo, você tem a covardia, você tem a inveja, mas a proteção, ela, que você enfatiza no caso lá do Rui, né? Da pesquisa do Rui, a venda da proteção, ela é simétrica no medo, mas ela é simétrica também na falta de coragem, né? De enfrentar os verdadeiros vilões da história, vamos dizer assim. Né? Mas ela também envolve um sentimento de traição. Né? Ou seja, o ressentido, ele acha que em algum momento na história aconteceu uma traição. Né? A traição dos intelectuais, a traição daqueles que me prometeram, a traição me falaram em empregos verdes e agora o que eu tenho é demissão em massa. Tem um processo de traição que remete de novo a essa ideia de que, olha, a passagem do afeto psíquico para o sentimento social e político, ele envolve pactos, alianças, montagens que são eminentemente políticas. Não política no afeto, mas aquilo que instrumentaliza esse afeto, enquanto moral do rebanho, por exemplo. Não, então, eu acho o seguinte, Christian, eu não nego que o ressentimento exista. Ele existe. Uhum. Né? E ele é bastante concreto, bastante real. Você levanta, inclusive, várias características possíveis dele. Né? A questão minha é outra. A questão é possível fazer uma crítica política do ressentimento ou não? Né? É possível fazer do ressentimento o eixo de um processo de intervenção política ou não? Aí eu acho difícil. Né? Você falou, o Nietzsche ele faz um pouco uso do ressentimento em certas situações para descrever a constituição de estruturas sociais, quando ele fala da moral do rebanho. Né? Então, o Nietzsche fala da moral do rebanho para falar, inclusive, dos socialistas. Então, não vai servir muito. Vai servir, porque são os ressentidos não, também. mas é porque, um pouco para falar, mais uma vez, acho que a questão do ressentimento
por que ela é um efeito um elemento de autoinspecção? Porque toda essa dinâmica, por exemplo, que você descreveu, o ato diferido, o ato que deveria ter acontecido e não aconteceu, abre um espaço na memória, constitui a memória, certo? E faz com que eu vou, de uma certa maneira, projetar ações em lugares inadequados. Bem, não há nenhuma ação humana que, de uma maneira ou de outra, não passe por esse tipo de impasse temporal. Entendeu? Isso faz parte da estrutura a capacidade que os humanos têm de colocar exatamente esta questão, entendeu? De falar, mas será que, de uma certa maneira, eu não estou agora agindo porque tinha uma ação diferida que eu não consegui? Isso ou seja, por isso que eu falo, é um exercício, é um dispositivo de autoinspeção. A todo momento a gente está fazendo esse tipo de colocação. Agora, você pode falar, bem, tem pessoas que se vinculam ao seu ressentimento de forma tal que não tem nenhuma distância em relação a ele. Então, morre a possibilidade de crítica. É verdade, isso tem. E mais, tem situações sociais que são propícias à constituição do ressentimento. É absolutamente evidente tudo isso. Né? Tem situações sociais no qual o ressentimento ele se torna um sentimento generalizado. Isso é absolutamente real. A única questão é, não é possível intervir neste nível. Não dá para intervir nesse nível. Não tem nenhum, porque ele é um sentimento facilmente racionalizado. Né? Porque, por exemplo, só para pegar um exemplo seu, você fala, sempre tem uma questão de traição. Sim, mas sempre tem traição real. Você pode ter certeza, tiveram várias traições. Né? E assim, as piores. Ou seja, claro, tem aquela velha questão, sim, a traição pode ser real, mas a sua estrutura projetiva também não é nem um pouco real. Tudo bem, sempre tem a traição e tem as articulações estruturais, mas você mesmo trouxe o exemplo das castas, né, e das sociedades igualitárias, onde a interpretação disso, vamos dizer assim, não passa pelo ressentimento. Por uma razão, porque acho que aí tem uma questão interessante, por isso que eu recuperei essa temática do Scheller, porque essas sociedades são sociedades que, de uma certa maneira, aceitam sua desigualdade. Tem toda uma questão de saber se isso também não é uma projeção eurocêntrica, né, de pensar, bem, a sociedade indiana são todos uns estáticos, né, que ficam lá aceitando a sociedade. Tem toda uma questão interessante, mas só por argumento vamos admitir que pode ser possível certas sociedades que naturalizam sua desigualdade. Eu acho também completamente estranho, né? Porque significa que são sociedades que não vão ter nenhuma condição de sair daquela posição. É um pouco isso que você está querendo dizer. Uma sociedade estática. Né? Não, frias. Temporalidade longa. Sim, mas é fora da história. Né? Você não aceita, se você não questiona as suas posições, então não tem história. Bem, tem todo um problema eurocêntrico aí. Mas, de toda forma, só para admitir o argumento, quer dizer, se você aceitar a desigualdade, para o ressentimento. Okay. Se você produz a igualdade, não vou dizer que para o ressentimento, diminui, mas ele deixa de ser um problema tão grande assim. Né? Mas se você tem esse descompasso, sociedades que deveriam ser igualitárias, mas não realizam a igualdade, né? Então você tem um campo propício ao ressentimento. E a todos os seus deslocamentos, que são próprios, esses deslocamentos onde você então, vai começar a tentar acertar as contas com as pessoas que estão ao seu lado, ao invés de fazer os acertos de contas. Mas a questão que me parece interessante é, o problema o ressentimento se torna um problema político, porque ele se tornou um problema político, em situações nas quais as possibilidades de transformação real já não são mais encarnadas por nenhum ator crível. As possibilidades de transformação estrutural não é mais assumida por nenhum ator político crível. Então ela vira uma assunção de grupos muito isolados, né, de grupos que não têm capacidade de intervenção social, ou pelo menos há um discurso social que tenta mobilizar as pessoas a esta crença. Né? Aí você vai ter o ressentimento. Então, ou seja, por isso que eu indico, não há resposta psicológica a isso. Não há ação psicológica a isso. Há uma resposta política. Você destrava uma situação. Destravando uma situação, então você consegue diminuir, digamos assim, o impacto do ressentimento na paralisia social, que é o que a gente vê hoje, um ressentimento enorme que produz uma paralisia social. Aí, a minha única questão era, por que então que esse discurso foi tão inflacionado agora? Porque ele foi tão utilizado? Porque o discurso da regressão foi tão utilizado? Eu acho que é porque tem um sintoma da classe universitária, é um sintoma do mundo acadêmico.
A gente efetivamente precisa de um tipo de discurso que consiga compensar a nossa descrença de que efetivamente seria possível uma encarnação, uma incorporação de atores de transformação social estrutural. Aqueles que, de uma certa maneira, reconhecem isso no sentido mais amplo do termo, tendem a não utilizar o ressentimento de maneira tão forte assim. Né? Eles percebem a presença, é claro que a presença está aí, né? Ninguém vai negar. Agora, por outro lado, sobre a questão da regressão, eu acho que é um conceito psicanalítico mal formado. Eu acho que ele é mal formado por uma série de razões. Uma delas, entre outras, é se você admite uma multiplicidade de objetos pulsionais, objeto anal, objeto escópico, então, na verdade, de uma certa maneira, todos eles são regressivos. Porque todos eles, de uma certa maneira, precisam colocar em circulação dinâmicas que deveriam ter sido deixadas para trás dentro do processo de maturação. Então, a própria ideia de maturação ela fica problemática. Então, assim, o conceito de regressão, para mim, é só é como a ideia do Wittgenstein, sabe, de uma escada que depois você sobe e você joga fora. Ele precisou ser utilizado porque o Freud queria inverter os processos. Né? Queria falar o que parece regressivo não é tão regressivo assim. E depois ele perde função. Mas aí, e concordamos nesse ponto, você está enfatizando a dimensão temporal da regressão. Né? Eu estou dizendo, tem outros sentidos, né? E especialmente quando você fala num sentido, vamos dizer assim, da regressão formal, você tem um processo que eu acho que tem uma importância ideológica, ou pelo menos pode inspirar algumas estratégias políticas, que é a passagem do pensamento à imagem. Né? A regressão formal, ela tenta explicar essa diferença de materialidades. Né? Mas, enfim, você ainda não tocou num ponto crucial, que é como é que você pensa essa oposição, e concordo contigo, né? As teorias do ressentimento, elas funcionam um pouco assim como uma caixa de ressonância vazia, porque elas não te propõem exatamente o que fazer, né? Uma ação política. Então, nesse sentido, perfeita a tua objeção, e eu acho que a linha mestra da crítica, ela funciona mesmo. Mas a gente tem alguns problemas, vamos dizer assim, quando a gente passa para a consideração da instrumentalização desses sentimentos, no nível, vamos dizer assim, mais coletivo, no conceito de massa. Tá? Quer dizer, para a gente pensar, então, uma ação política, a gente teria que diferir ou entender um pouco como é que acontece uma massa, vamos dizer assim, fascista e uma massa revolucionária. Né? Como é que acontece isso? Será que essa diferença não passa por alguma articulação entre o político e o psicológico? Né? Tá, vamos, então, aí a gente abre. Isso, Então,